Deus também está muito feliz em ver cada um de vocês aqui. E aqui, como eu falei, é a nossa casa. É a casa do nosso Deus, do nosso Pai também, é nosso lar. E aqui nós vamos nos sentir à vontade e ficar felizes por estarmos aqui, nesse lugar, que é a casa do nosso Deus e a nossa casa. E o título da mensagem de hoje é Quando Deus transforma feridas em propósito. Deus pode transformar as maiores dores de nossas vidas em instrumento para cumprir seu propósito. Amém. E aqui tem uma folha de papel que eu vou amassar. E agora eu vou perguntar a vocês, quem gostaria de escrever uma carta para alguém muito importante nessa folha? Provavelmente ninguém, né? Mas se eu desamassar ela, só um minuto. Se eu desamassar, muito bem assim, muito esforço. Alguém ainda gostaria de escrever uma carta? Dá para escrever alguma coisa nela, tá? Mas uma carta para alguém muito importante, a pessoa ia pegar quem foi esse desleixado, né, que escreveu essa carta, essa folha de papel toda amassada. Aí agora vamos imaginar que essa folha de papel que está aqui, toda amassada, toda marcada, é a nossa vida. Cada um imagine que essa folha de papel é você. Imaginar que ela sou eu. E cada marca dessa são as coisas que já passamos em nossas vidas. São os problemas, as dificuldades, os desafios. Cada coisinha, cada marquinha são coisas que a gente já passou, já sofreu e que ninguém consegue apagar. Que vai ficar está marcada. Ninguém consegue deixar essa folha como ela era antes. Mas, como diz o título do sermão de hoje, né? Quando Deus transforma feridas em propósitos. Cada marca dessa tem um propósito. Aí cada marca dessa, Deus vai trabalhando em nossas vidas. E quando Deus trabalha, e quando Deus escreve em cima dessas marcas, Deus escreve em cima desses traços, aí nós conseguimos voltar, conseguimos nos restaurar. E hoje vamos falar de um personagem da Bíblia que passou por muitos desafios, por muitas feridas, muitas coisas aconteceram na vida dele, mas que durante esse trajeto, Deus estava com ele. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos abrir Gênesis 50, 20, mas quando todos encontrarem, a gente vai fazer uma oração. Cinquenta, 20. Amém? Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra nesse momento está aberta, Senhor, e vai ser lida. Que o Senhor venha estar conosco, nos abençoando, para que nós possamos entender a Tua mensagem. Para que eu possa, Senhor, passar essa mensagem de acordo com a Tua vontade. Amém. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui em Gênesis 50, 20 diz assim:
Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muitos. Esse verso aqui é falando sobre a história de José. Uma história muito conhecida de todos nós. E José foi um homem marcado pela rejeição, pela injustiça, pela prisão, mas Deus transformou suas cicatrizes para muitas pessoas, né? Ele transformou os cicatrizes em bênçãos e abençoou muitas pessoas. E agora vamos ver aqui 5 pontos da vida de José, que nos ensina grandes lições. A primeira dela, nós vamos voltar um pouquinho aqui em Gênesis 37. Vamos descobrir qual foi a primeira lição que aprendemos da vida de José nesse verso. Versos 3 e 4. Que diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Então, aí é a primeira ferida da vida de José. Ele foi odiado pela sua própria casa, pelos seus próprios irmãos. José tinha culpa do motivo de que os irmãos o odiavam? José não tinha culpa. Eles o odiavam porque o pai amava mais a ele do que aos outros, né? A inveja. E mesmo assim, tudo voltou contra José, né? O ódio voltou contra quem não tinha nenhuma culpa. E ele quis ser rejeitado pela sua própria casa, pelos seus próprios irmãos. É uma dor que não consegue medir, né? É uma dor muito grande. E quem já passou por isso sabe. Pode não ser sido pelos irmãos, mas pior ainda, né? Ou o pai, ou a mãe, né? Isso acontece muito. Tem muitas histórias, já vi muitas histórias de uma mãe que não amava o seu próprio filho. E isso é uma dor tremenda. Toda rejeição dói muito. Toda rejeição dói muito. E José foi muito rejeitado. E isso doeu. Talvez alguém aqui tenha sido traído, abandonado, rejeitado, humilhado ou injustiçado. Mas a dor não impede de Deus cumprir o seu plano. Amém. A rejeição das pessoas não cancela o propósito de Deus. Deus não nos rejeita, ao contrário, Amém. Ele nos ama. E o amor de Deus supre todos o amor que nós podemos ter nessa terra. Glória a Deus. Então vamos confiar e aceitar esse amor de Deus. Essa foi a primeira ferida de José, né? Que foi causada pela família, né? O abandono, a rejeição. E o segundo ponto que nós aprendemos na vida de José é a fidelidade no anonimato. Isso é algo muito importante que nós também devemos aprender com José. Vamos ler em Gênesis 37 ainda, os versos 18 e 19.
De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Até o 19. E agora vamos ler o 26. Só um minuto. Vamos ler o 20, 19 e 20. O 37 e agora o 20. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Disseram que um animal selvagem o devorou. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar o sonho dele. E agora o 26. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos israelitas, mas não lhe faça mal, pois é nosso irmão e de nosso sangue. Então, começou aí, né? A fidelidade no anonimato, né, de José. Ele foi odiado pelos irmãos, depois ele foi traído, né? É uma forma de traição. É uma traição grande, né? Eles planejaram matar o irmão, jogaram na cisterna, depois os irmãos se conversaram ali, o irmão mais velho tentou ajudar para não matar o irmão, para poder vendê-lo, né, como escravo. E depois disso José foi para a casa de Potifar, ser escravo, foi preso, né? E ninguém o aplaudia, ninguém via a fidelidade de José. Ele continuou firme, ele nunca negou a Deus, ele sempre estava com sua fidelidade a Deus intacta. Não importava o sofrimento que ele passasse. Olha o tanto de coisa que ele já tinha passado. Mas ele nunca duvidou de Deus, ele nunca se afastou de Deus, ele nunca negou a Deus. Ao contrário, parecia que cada vez mais ele estava mais firme nos caminhos de Deus, mesmo passando por tanta provação. E ele era o único ali, então ninguém estava vendo isso. Mas o mais importante para ele não era as pessoas de fora verem que ele estava sendo fiel, não era os aplausos. O mais importante para ele era que Deus estava vendo a sua fidelidade, que Deus estava com ele nesse todo esse momento. Então é assim que nós temos que fazer também. Por mais que ninguém esteja vendo, mas temos que ser íntegros, fiéis à verdade de Deus, né? Ser fiéis a Deus. Hoje muitas pessoas querem estar nos palácios, estar nos púlpitos, estar em reconhecimento, mas sem ser fiel, né? Sem passar pelo poço, né? Pelo processo, né? Pelo poço, pelo sofrimento. José passou por tudo isso para no final ter o palácio. Deus primeiro forma o caráter e depois ele entrega a missão. Deus ele não quer formar o caráter para você viver tranquilo, de boa, sem fazer nada. Deus ele quer transformar o seu caráter durante o sofrimento para entregar uma missão. Tudo tem um propósito. Deus ele quer ver o trabalho. De onde vai sair o sofrimento? O que você vai se tornar com o sofrimento? O que você vai fazer em gratidão a Ele? Então passamos pelo processo, para depois vir a missão. Não é a bonança, é a missão. Então esse é o segundo ponto, a fidelidade no anonimato. O terceiro é a integridade vale mais
verso 7 até o 15. Diz assim: Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para cá comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vetou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vejam, meu marido me trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa do meu lado e saiu fugindo para fora. Olha só, que mentira, né? Aqui o terceiro ponto é a integridade vale mais que a oportunidade. A esposa de Potifar ofereceu prazer imediato. O que ela ofereceu, José não fazia parte desse acordo. José era de Deus, era íntegro. E ele não ia jogar fora a sua integridade por causa de uma coisa imediata, uma coisa que ia passar. Então, José escolheu perder o cargo em vez de perder a comunhão com Deus. Ele escolheu perder a liberdade do que perder o favor de Deus. Então, isso também acontece com nós adventistas. Somos chamados a permanecer fiéis, mesmo quando isso custa caro, né? Quando custa um emprego, uma oportunidade de crescer na vida, de ganhar bem melhor. Mas nós preferimos a integridade do que a oportunidade. Amém. Nós preferimos Deus, né? Ser fiéis a Deus, do que qualquer dinheiro que esse mundo possa oferecer. Então não devemos colocar nada acima ou no lugar de Deus. Esse foi o terceiro ponto. A integridade vale mais que a oportunidade. Quarto ponto é: Deus também está na prisão. Depois de tudo isso, José foi preso e lá na prisão Deus também estava com ele. Amém. Tudo que José fazia, ele prosperava. Como eu falei aqui no verso 39, li aqui no verso 39, que Potifar, o faraó, ele confiava tudo a José, porque tudo que ele fazia prosperava. E na prisão não foi diferente. Na prisão, ele ganhou a confiança do carcereiro. E todos os presos eram colocados nas mãos de José. Eu acredito que José tinha as chaves da prisão, de todas as prisões, e ele tomava de conta de tudo. Ele poderia muito bem fugir, aproveitar essa oportunidade para fugir, mas ali também ele era um servo de Deus. Onde ele ia,
ele era um servo de Deus e Deus estava com ele e ele prosperava. Amém. Ele foi preso injustamente. Parecia que Deus havia esquecido dele, né, nesse momento. Mas quando todos percebiam que tudo que ele fazia era próspero. E a prisão era o caminho para o palácio. A prisão era o caminho para o sucesso. Às vezes Deus não nos livra imediatamente da prova, porque Ele está usando essa prova para nos preparar e para que nós possamos crescer. Amém. Nenhuma prova Sem propósito. nenhuma prova é para diminuir, nenhuma prova é para. Agora tem o nome que eu quero. É em vão. Nenhuma prova é em vão. Toda prova tem um propósito. E as coisas foram acontecendo, né? A gente conhece a história de José, né? José ficou na prisão, tinha o copeiro-chefe e tinha o padeiro. E todos dois tiveram um sonho, né? E José revelou o sonho dos dois. E o que José revelou aconteceu. Só bem rapidinho. Depois, né, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia revelar. Ninguém conseguia dizer o significado. Aí, qual foi os dois? O copeiro. O copeiro, que esqueci. O copeiro lembrou, 2 anos depois, lembrou que José tinha revelado o sonho dele na prisão e o que tinha acontecido. Então o faraó mandou chamar José. José revelou o sonho e ele voltou a ter um cargo dentro do palácio, voltou a ser uma pessoa importante, né, governador. E depois de tudo isso teve um tempo de bonança, né, que era o significado do sonho do faraó. Teve 7 anos de fartura e depois teve 7 anos de seca. E nesses 7 anos de fartura, José foi guardando mantimentos, alimentos para que ninguém morresse durante os 7 anos de seca. Aí foi nesse momento que os irmãos reaparecem. E ele poderia aproveitar esse momento para se vingar. A partir do momento que ele viu os irmãos que foram lá comprar mantimentos para a sua família, para ninguém morrer de fome, ele poderia se vingar, dizer: vocês tentaram me matar, vocês me venderam como escravo, então eu não vou vender para vocês, vou fazer tudo menos perdoar. Né? Mas José escolheu perdoar. Porque quem anda com Deus todos os dias, como José andava, perdoa. Amém. Muitas vezes perdoar não é fácil. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece a Deus, você consegue, acha mais fácil perdoar. E o perdão não muda o passado, mas impede que o passado destrua o futuro. Quem deseja estar preparado para a volta de Cristo precisa aprender a perdoar, como Cristo perdoa. Amém. Então nós devemos, por mais que seja difícil, orar todos os dias, né? Pedir, né? Tem muitos testemunhos de pessoas que conseguiram perdoar depois que se juntou a Deus, né? Depois que se firmou nos caminhos de Deus. Então José perdoou os seus irmãos. E quando José olhou para trás, ele viu que o poço tinha um propósito. Depois que ele estava lá no palácio como governador, ele foi lembrar dessa história e viu que o poço, aquele poço tinha um propósito. Se não tivesse acontecido, ele não estaria ali, né? Que a escravidão tinha um propósito, que a prisão tinha um propósito e que o palácio também tinha um propósito. Então, todo sofrimento tem um propósito.
Talvez hoje você esteja vivendo um poço ou uma prisão. Continue confiando. O mesmo Deus que guiou José continua conduzindo a nossa vida. Amém. Então, vamos relembrar aqui o texto no início. O primeiro texto que a gente leu, que é Gênesis 50, 20. Só o iniciozinho. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Amém. Amém. Talvez alguém tenha ferido você profundamente. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece não ter fim. Hoje Deus está dizendo: eu ainda estou escrevendo sua história. Amém. Você deseja entregar suas feridas ao Senhor? Perdoar quem o machucou e permitir que Ele transforme sua dor em testemunho para a sua glória? Amém. Então, nesse momento, eu convido vocês a ficar em pé e cantar o hino Ele Vai Agir. Porque, do mesmo jeito que Ele agiu na vida de José, Ele não tirou as dificuldades, Ele usou as dificuldades. Ele não tirou o poço, Ele usou o poço. E do mesmo jeito na nossa vida, Ele não vai tirar as dificuldades, Ele vai agir nas dificuldades. E eu confio que Ele está agindo nas nossas vidas. Amém. Vamos louvar a nosso Deus. Fazer
sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Amém. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, confiando que o Senhor vai agir em nossas vidas. Amém. Assim como o Senhor agiu na vida de José. Sim, Deus. Que o Senhor não desamparou do sofrimento e que o Senhor tirou, Senhor, e o livrou de todo e qualquer mal. E o Senhor não livrou do mal, mas esteve com ele, Senhor, durante esse processo. Verdade, Deus. Senhor, nos abençoe, para que cada dia, Senhor, possamos estar mais próximo de Ti Sim, e sim. confiar plenamente nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Tu conheces as feridas que ninguém vê, as lágrimas derramadas em silêncio, Verdade. as decepções, as injustiças, os sonhos que parecem ter morrido, mas que o Senhor um dia está agindo, o Senhor está agindo nas nossas vidas. Verdade. Não sabemos quando, não sabemos como, mas confiamos plenamente que o Senhor está agindo e que vai resolver as nossas dificuldades. Amém. E que nada mais importa, Senhor, nesse mundo, a não ser a salvação. Então, Senhor, nos salve, nos liberte e volta, Senhor, para nos levar para as mansões celestiais. Amém. Para nos tirar, Senhor, desse mundo que não tem nada a nos oferecer. Verdade, Deus. Então, Senhor, eu te peço, eu te suplico, para que cada um nesse momento aqui possa sair daqui confiando que o Senhor vai agir. Não importa a dificuldade que esteja Amém, passando, Deus. que o Senhor já está agindo, Sim, Senhor, nós que o Senhor confiamos. está conosco nas dificuldades. Verdade. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, com esse pensamento